senhor está bem? Como é que passou o dia hoje? Tudo bem, graças a Deus. Muito trabalho? Não, até que não. Hoje eu fiquei meio de folga. Então vamos lá. Uhum. Eu acho que o horário já permite que a gente inicie, né? E os convidados estão chegando aí, as pessoas que querem assistir esse bate-papo. E a ideia hoje é falar um pouquinho da experiência que o Dr. Brito possui, né? Ao Sim, longo da sua carreira, principalmente com o Canova e a ação do Canova nos pacientes com baixa imunidade. Hoje em dia, a ciência encontra caminhos que representam fontes importantes de esperança e de melhora e qualidade de vida e bem-estar para muitas pessoas, para muitos pacientes. E a homeopatia apresenta um importante papel nesse contexto, nesse propósito. Pois hoje a homeopatia, ela apresenta evidências clínicas comprovadas de eficácia, de segurança, em vários estudos. Talvez muita gente não saiba disso, mas isso é um fato. Com base nesse princípio de medicina baseada em evidências, hoje nós estamos recebendo o Dr. José Roberto de Souza Brito, médico, clínico geral, que atua na cidade de Curitiba, no Paraná, para conversar conosco sobre a sua vivência clínica diária em cuidar de pessoas. Mais do que cuidar de doenças, cuidar de pessoas. Doutor Brito, sim. o senhor quer falar alguma coisa? Ou eu Não, pode ir posso questionando aí ir? que a gente vai conversando. Então vamos já explorar essa sua experiência, né? Doutor Brito, mediante essa vasta experiência que o senhor possui, essa experiência clínica, afinal, já são 25 anos ou mais que o senhor prescreve Canova para os seus pacientes. O senhor poderia nos relatar quais foram as suas percepções de melhora da memória e resgate da memória imunológica desses pacientes que usam essa medicação? Sim. Na verdade, eu iniciei praticamente junto com o lançamento do Canova aqui no Brasil e a gente tem acompanhado diversos pacientes em qualquer fase de qualquer patologia. E a gente tem observado assim, uma resposta impressionante em relação à recuperação desses pacientes. A minha experiência maior, porque é um número maior de pacientes, seria nos pacientes oncológicos, mas o Canova está aplicado em qualquer tipo de patologia que tenha necessidade de um estímulo do sistema imunológico. Ele pode ser aplicado em qualquer patologia, tanto viral, bacteriana ou fúngica, em qualquer fase da doença, entendeu? Logicamente, os resultados mais evidentes que a gente tem acompanhado são os pacientes oncológicos. Então, a experiência que a gente tem nesse sentido é do atendimento de inúmeros pacientes com tumores neoplásicos, né, neoplasias de uma maneira geral, com comprometimento, início de doença, vamos dizer assim, comprometimento menor do organismo, como até uma fase mais avançada da doença. Em todas essas fases, o Canova traz benefícios para o paciente. Ok. Pois não. Pode concluir, doutor. Então, o que a gente observa é que quanto mais cedo você começar com o tratamento com o imunomodulador Canova, os resultados sempre serão melhores. Logicamente, aqueles pacientes mais comprometidos, numa fase mais avançada da doença, assim mesmo a gente tem respostas muito positivas, mas nem sempre o resultado é efetivo, né, e um resultado melhor. Entendi.
O senhor citou aí situações em que envolve infecções oportunistas, sejam elas de viroses ou infecções bacterianas, fúngicas. O senhor, na sua experiência, nesse contexto, o Canova como preventivo, ele seria útil nessas situações? Sim, pela experiência e pelos trabalhos apresentados aí referentes a isso, a gente tem certeza absoluta que ele ajuda em prevenção de certas patologias. O Canova, na verdade, ele vai estimular o sistema imunológico naqueles pacientes que têm momentaneamente ou definitivamente um problema de queda do sistema imunológico. Ele vai ativar as células principais, né, do sistema imunológico, que são os macrófagos. São células importantes e que determinam outras funções do organismo, além de combater as neoplasias, bater as células infectadas, bacterianas ou virais. Ele vai dar um reforço para esses pacientes para que ele possa vencer a doença. Na verdade, o Canova restabelece a memória fisiológica como resposta do estímulo determinado pela medicação. Vai ativar as células do sistema imunológico, fazendo com que haja um aumento de número dessas células e aumento da sua atividade benéfica ao organismo. Então, qualquer patologia que dependa do sistema imunológico, o Canova está plenamente indicado até como prevenção de certas patologias. Ok. E uma pergunta. O Canova ele pode ser utilizado em pacientes de faixas etárias diferentes, por exemplo, pacientes gestantes, crianças, adultos. Como que o senhor posiciona? Ele pode ser utilizado? Ele pode ser utilizado em qualquer faixa etária do paciente, sem nenhum problema. Ele não tem nenhuma toxicidade, não tem nenhum efeito colateral, não tem nenhuma contraindicação. Ele pode ser administrado mesmo com o paciente fazendo o tratamento com outros tipos de medicamentos. Ele, na verdade, o Canova, o que ele faz? Ele faz com que o organismo, existe uma resposta do organismo, ele não atua na doença, ele atua no sistema imunológico e vai combater essa doença. Então, há necessidade de uma resposta do paciente. E essa resposta é muito efetiva. Então, ele pode ser usado em qualquer faixa etária, criança, adulto ou idoso. E a resposta imunológica, nesses casos, desde que inicia o tratamento, já em 24 horas de início do tratamento, já existe um estímulo do sistema imunológico através do imunomodulador Canova. Então, em 24 horas já começa o organismo a responder ao estímulo do imunomodulador e, logicamente, é um tratamento de longa duração e tem que ter persistência no tratamento. Quanto mais tempo o paciente se mantiver no tratamento, melhor a resposta do seu organismo vai ter. A nossa live aqui no Instagram, ela tem assim, uma abrangência grande. Nós temos, com certeza, profissionais médicos, colegas do senhor participando, mas nós temos também muito leigo. Né? E do jeito que o senhor está colocando aí, fica bastante interessante para se entender que a ação do Canova, ela, apesar de iniciar com 24 horas, ela vem gradualmente equilibrando essas células de defesa, correto? Correto. E aí você vai trazendo essa memória imunológica que muitas vezes está em baixa a um patamar de segurança para ter uma efetividade no combate desses processos que podem gerar doenças, não é isso? Sim. Correto. Então, estudos demonstram que, por exemplo, o imunomodulador Canova, quando ele começa a ativar essas células do sistema imunológico, principalmente os macrófagos, já foi determinado que ele estimula em torno de 8 a 10 vezes o número dos macrófagos
e a sua atividade fisiológica de combate das células contaminadas, tanto neoplásica como células com fungos ou bactérias. Esses macrófagos, eles têm a função de fagocitose, é um processo que ele engloba, ele tem uma ativação grande, ele cresce de volume, ele envolve essas células contaminadas e destrói essas células. Então, muitos pacientes com neoplasias, que são determinados por exames radiológicos, por exemplo, que evidencia um nódulo neoplásico em qualquer órgão do organismo, e com o tempo do tratamento com Canova, fazendo esses controles radiológicos periódicos, você vai observar que essas tumorações, essas neoplasias, elas regridem, elas diminuem de volume. Por quê? Porque esses macrófagos atuam destruindo células neoplásicas. Correto. Doutor Brito, até falando nesse contexto que o senhor está nos falando aí, então eu queria até agora partir então para pacientes que têm doenças prévias e comorbidades e que já estão em tratamentos, por exemplo, oncológicos, ou tratamentos por exemplo, HIV, e também eu sei que o senhor tem vários casos. O que o senhor pode relatar a respeito do Canova como um adjuvante ao tratamento desses pacientes que têm essas comorbidades ou essas doenças prévias estabelecidas? O Canova, ele pode ser utilizado com segurança como adjuvante ao tratamento convencional alopático? Sim, claro. Ele não substitui nenhum tratamento. Ele como você falou, é um adjuvante. Você acresce ao tratamento tradicional. Por exemplo, nos pacientes de neoplasias, pacientes que têm câncer e já estão em tratamento tradicional com quimio-radioterapia, porque esses tratamentos também trazem um pouquinho de efeitos colaterais para o paciente. Às vezes, debilita até um pouco mais esse paciente. O Canova, ele vem proporcionar um benefício nesse sentido, para que esses efeitos colaterais do tratamento oncológico, eles não se manifestem de uma maneira muito agressiva. Ele diminui muito, muito, muito os efeitos colaterais da quimioterapia. E o resultado clínico disso é que o paciente, na maioria das vezes, ele está emagrecido, está com perda do apetite, tem nível de dor, então, ele tem uma inapetência, tem dificuldade de interagir socialmente, e você acrescentando o Canova nesse tipo de paciente, você vai ajudar uma recuperação nesse aspecto, porque o Canova vai proporcionar um estímulo do apetite do paciente, ele vai passar a se alimentar melhor, ele vai ter menos sintomas da própria patologia ou do tratamento que ele está realizando, ele tem uma possibilidade de ganhar peso por causa de uma alimentação melhor, estímulo de alimentação, diminui o nível de dor, se tiver dor. Por quê? Porque o Canova estimula, através desses macrófagos aí, também a produção de substâncias que entram no nosso bem-estar, como as encefalinas, endorfinas, serotoninas, que são substâncias que proporcionam um benefício de bem-estar para o paciente. Então, com o decorrer do tempo, persistindo no tratamento, o paciente vai ter todo esse benefício de uma recuperação. E, logicamente, naquilo que eu falei, os macrófagos atuando, diminuindo a atividade da doença, a recuperação do paciente é muito significativa. O paciente passa a ter um convívio social muito mais adequado. Até aproveitando o gancho, né, já que o senhor está falando isso, e a sua experiência é muito grande, o senhor poderia relatar alguns casos de pacientes que obtiveram êxito? Na verdade, a gente tem essa experiência, a gente não pode, digamos, enumerar assim um paciente ou outro por causa do sigilo médico, não é verdade? Não, sim. Mas uma situação em que o senhor enfrentou um quadro preocupante
e que o senhor achou conivente entrar com o Canova, e o resultado trouxe o que para esse paciente? Então, eu já tratei de paciente, inclusive, internado já numa fase assim, bem avançada da doença. E nós estabelecemos uma certa dificuldade, porque os hospitais e os médicos, colegas que estão tratando esse paciente, eles geram uma certa dificuldade em introduzir outros tratamentos para eles. Mas, como a família confiava no tratamento, a gente introduziu esse tratamento em fase assim mais avançada da doença, e o paciente chegou a ter alta hospitalar. Foi para casa de uma maneira bem melhorada, entendeu? E muitos pacientes que a gente encontrava assim, debilitado, já acamado, sem condições de levantar, de ter uma atividade, inúmeros pacientes recuperaram toda essa força, né, de Qualidade, saúde, né? de qualidade de vida, melhora a qualidade de vida dos pacientes, e eles passaram pacientes que nem trabalhando estavam mais, voltaram à atividade laboral através da melhora do quadro clínico dele, do fortalecimento do organismo e diminuição ou até desaparecimento de todos os sintomas. E o que a gente observou em muitos casos é aquilo que eu falei anteriormente, uma regressão das neoplasias, com até desaparecimento total dessas neoplasias nos exames radiológicos. Então, existe todo um benefício, não só fisiológico, né, Sim, mas também de resgatar o paciente para uma condição de qualidade de vida que permita ele ter uma melhor interatividade social, exatamente, laboral, né? exatamente. Sim, E muda todo o contexto daquela situação que ele se encontrava, limitante, né? É sim, isso. sim, exatamente. Doutor Brito, nesses quadros que o senhor citou, é importante a gente destacar para quem nos acompanha nesse momento que existem protocolos específicos, correto? E precisa ter a análise do médico para avaliar o contexto geral da situação do paciente e, mediante isso, fazer uma prescrição do Canova com um protocolo que seja adequado para aquela situação, né? Sim, Por exemplo, normalmente eu sei que o senhor prescreve o Canova gotas sublinguais, né? sim, Com X tomadas ao dia. Dependendo do quadro, de 3 a 6 tomadas ao dia, pode mudar a intensidade de dose, correto? sim, Mas também existem situações que o senhor tem que adequar esse protocolo, outras formulações do Canova, para dar um suporte para resgatar mais rápido essa memória imunológica. Eu estou correto nisso que estou falando? está correto. Nós temos várias apresentações do Canova, que seria, como você falou, as gotas orais, sublinguais. Tem um flaconete, chamado flaconete, que é um tubinho com uma quantidade em torno de 5 ml dessa medicação, que é tomada via oral. E temos o inalatório, aquelas patologias que comprometem a parte pulmonar, Vias neoplasias aéreas. pulmonares, é muito bem indicado o Canova inalatório. Cada um tem a sua característica de posologia, dependendo de como está o comprometimento do paciente. Agora, é bom enfatizar que qualquer fase da doença, desde a inicial até uma mediana mais comprometido, sempre vai ter o benefício do imunomodulador Canova. Sempre há um resgate da condição física do paciente em qualquer fase da patologia. Então, o interessante é, dependendo do quadro clínico do paciente, você estabelecer, às vezes, até as 3 apresentações, de uma maneira mais intensa, que a resposta imunológica vai ser muito mais, vai ser proporcional a esse estímulo. Então, será muito mais vigorosa em termos de resposta imunológica. Sem dúvida. Então,
Só para quem está nos assistindo, para que vocês possam saber, e dentro disso que o doutor Brito está falando, o Canova, ele disponibiliza ao médico uma flexibilização de prescrição, porque ele tem várias apresentações. Então, nós temos o Canova gotas sublinguais, o Canova flaconete, o Canova inalante, mas também temos outras apresentações, por exemplo, em situações de alergias dermatológicas, por exemplo. Sim, sim, claro. Temos o Canova creme, certo, doutor? Sim. Dermatológico. Em infecções de recorrência geniturinária, o Canova ginecológico. Sim. O Canova gel, para áreas Então, onde precisa ter uma dispersão maior. em lesões de diabéticos, por exemplo, que tem problema às vezes de pé diabético ou ulceração de membros inferiores, o Canova está muito bem indicado nessas apresentações que você está citando aí, para ajudar a cicatrização dessas doenças, entendeu? E esse protocolo, por exemplo, pegando um exemplo do pé diabético, aí, que são lesões que são de difícil cicatrização, né? Uhum. Sempre associar o Canova gotas. Sim, sempre. No caso aí, o creme dermatológico. O Canova, você faz uma interação. O Canova gotas é básico, sempre tem que ser indicado. Sempre. Em toda situação, seja ela na prevenção, seja ela naqueles casos em que o paciente apresenta uma condição patológica mais grave, que requer um protocolo mais robusto, correto? Exatamente. Daí você acrescenta o flaconete, acrescenta tudo, né? É a base de tudo. Isso, exatamente. Uma pergunta. Nesse protocolo que o senhor citou, em que o senhor dá uma dose de ataque, unindo o Canova gotas mais o flaconetes, ou Canova gotas mais flaconetes mais inalante, o senhor vai dar durante um período esse protocolo e depois passa para o Canova gotas, é isso? O Canova gotas é básico, sempre vai ser prescrito. O que eu oriento é o seguinte, eu oriento o paciente no seguinte sentido. No primeiro mês, nos primeiros 30 dias, dependendo, logicamente, da necessidade do paciente, você faz todas as apresentações, se for o caso, inclusive se houver necessidade do inalante. Mas sempre gotas e flaconetes de uma maneira mais intensiva, assim, de 2 a 3 vezes ao dia cada aplicação dessa medicação. Após 30 dias, você avalia esse paciente, você pede para ele retornar com alguns exames e exames de controle e também a parte clínica, você avalia a parte clínica do paciente, o que ele ganhou nesse período de 30 dias. Se houve um efeito bom e ele teve uma recuperação boa, você faz uma redução dessa dosagem, não há necessidade assim, de ser tão intensivo. Certo. Aí você faz uma adequação para ele ter um segmento de algum tempo, de 3, 4, 5, 6 meses, dessa patologia mais determinada para ele, e daí sim você vai observando os ganhos que ele vai tendo durante esse tratamento. Correto. No preventivo, no mínimo 3 meses, né, com gotas, né? Não tem, na verdade nem tem um tempo determinado, o ideal é que persista no tratamento de 3, 4, 5, 6 meses. Logicamente, tem que ser acompanhado através de exames laboratoriais para ver como vai se apresentando a resposta imunológica dele, né? Exato. E outra coisa também, além da resposta imunológica através de exames, a parte clínica, o paciente vai relatar de que durante lá 6 meses ele não apresentou nenhum problema de rinite, nenhum problema de uma doença, um resfriado, uma outra patologia que ele pode ter, entendeu? Então, a parte clínica também é importante de você avaliar esse paciente. Até o senhor tocou nesse aspecto, né? Nós temos um estudo muito interessante e que demonstra que pacientes que estão tomando o Canova num período de 6 meses, 95% desses pacientes que tomaram nesse período não apresentaram infecções oportunistas recorrentes.
Isso. sejam elas de origem viral, né, as viroses, sejam elas de origem fúngica ou bacteriana. O que Exato. demonstra que, nesse período de 6 meses, existe um resgate gradual dessa memória imunológica, mantendo ela num limite em que o paciente se estabiliza e ele fica protegido. Como que eu vou na igreja chegar lá acelerando? Sim, sim, exatamente. Bom, o senhor citou vários benefícios, né? Eu acho que hoje em dia, eu tenho, no dia a dia, eu recebo muito contato de profissionais médicos, profissionais da área de saúde, que entram em contato conosco, e muitos pacientes que nos procuram para entender como utilizar essa medicação. E nós temos uma preocupação de sempre orientá-los no sentido de que se entenda que o processo de tratamento homeopático é gradual. Sim. Porque nós não estamos preocupados em tratar a doença em si. A gente Isso. tem a preocupação de resgatar o equilíbrio fisiológico, trazer esse paciente de um ambiente biológico molesto, ou às vezes um ambiente biológico tumoral, Sim. para um ambiente biológico saudável. Sim. E isso, eu sempre converso com eles nesse sentido, demanda um tempo e demanda uma coisa muito importante, que é a aderência. A paciente tem que ter fidelidade ao tratamento. A frequência de dose prescrita, se o paciente tem que tomar 4 vezes 10 gotas sublinguais 4 vezes ao dia, a importância de fazer essa divisão de 4 vezes durante todo o período do dia é importantíssima para que os efeitos sobre a ação dos macrófagos, as citocinas, a melhora da concentração de oxigênio intracelular, né? Sim. O efeito citoprotetor, Canova tem um efeito citoprotetor muito interessante, essa proteção do DNA, das mitocôndrias, isso tudo é importante para fazer a revitalização da saúde. Sim. Mas é um processo, nós temos que entender que é um processo gradual. Nós não estamos tratando um sintoma. Sim. Para um sintoma, o senhor tem uma medicação própria para tratar um sintoma. Nós estamos tentando reequilibrar o organismo. Sim. Trazer esse organismo numa condição de ambiente biológico saudável. Sim. Então, vocês que nos assistem, vocês têm que ter essa consciência de que o tratamento com imunomoduladores, ele requer uma aderência, uma fidelidade ao que o médico prescreve. É seguir a regra. Sim. Não pular essa regra. Porque aí, esse efeito de benefícios que o doutor relatou, de qualidade de vida, de situações de remodelação de tecido, processo cicatricial, o senhor citou aí o caso de pacientes com feridas dermatológicas, Exato. de inflamações respiratórias, por exemplo, no caso da asma, nós temos até estudo, né, doutor? Sim, claro. Se vocês entrarem no nosso site, vocês que nos assistem, vocês vão ver que tem vários estudos. O Canova, nós temos uma preocupação de fazer medicina baseada em evidência. Então, nós temos essa preocupação de analisar cada situação e buscar um resultado que seja positivo para resgatar a pessoa, para o todo, para que ela se fortaleça. Então, no nosso site, se vocês entrarem no nosso site, depois eu vou falar do site, o site é www.canovadobrasil.com.br. Ali vocês vão encontrar várias situações e relatos de estudos que mostram um resultado muito positivo. Mas,
para que consigamos ter um bom resultado, tem que seguir essa orientação que o Dr. Brito está falando. Tem que seguir a metodologia de posologia correta, tomar todos os dias, seguir esse período que pode ser de 3 a 6 meses, manter isso. E mesmo aquele paciente, doutor, me corrija se eu estiver errado, e depois de um período que nós conseguimos, através das avaliações dos exames, resgatar essa memória imunológica, é importante que ele persista mais um tempo tomando, para que essa imunidade, essa memória imunológica esteja restabelecida por completo. Uhum. Para que ele não incorra em situações de variantes que possam interferir e ele, novamente, ter uma queda. Então, esse contexto todo de saúde é fundamental que todos nós, quando vamos tomar uma medicação ou seguir um protocolo médico, sigamos com a aderência ao tratamento corretamente. Eu tenho uma preocupação de fortalecer isso e falar isso, porque assim, quando a gente trata sintoma, né, o paciente está com dor, você dá a medicação para alívio de dor, ele acha que está tudo bem, mas existe um processo inflamatório ali, ou infeccioso, não importa. Existe algo lá, a causa Sim. está ali. E às vezes ele aliviou a dor, ele acha que ele está bem. E ele para até de tomar a medicação. É, verdade. Não é verdade, doutor Brito? É verdade. Então, vocês que nos assistem, vocês que procuram informações, hoje em dia é muito comum ter essas informações disponíveis, vocês têm que entender, toda vez que vocês vão aderir a um tratamento, vocês têm que aderir por completo. Porque assim, o efeito desejado a médio prazo, no caso da homeopatia, que é um efeito gradual, é de reorganização fisiológica. Sim. E demanda tempo. Correto? Sim. Eu gostaria muito de saber, nós vamos ter algumas perguntas que eles estão separando ali para a gente. Ok. Se tiver alguma coisa para eles mandarem aí, pessoal, nós temos a equipe aí que está... Se vocês estão mandando alguma pergunta aí, nós temos a nossa equipe que está atenta. E vocês podem mandar para que eu vou mandar bala aí para o doutor Brito. Uma outra coisa que sempre nos pergunta, doutor Brito, quando o senhor faz a prescrição, por exemplo, aonde encontrar o Canova. Ah, sim. E eu sempre explico para todos o seguinte, o Canova somente está disponível em farmácias credenciadas e qualificadas pelo Canova. Sim. Então nós temos uma rede de farmácias que estão em Santa Catarina, no Paraná, no interior de São Paulo, no São Paulo capital, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, Juiz de Fora, agora Juiz de Fora está chegando um parceiro novo, em Goiânia. Nós temos uma rede de farmácia que vai dar o suporte na produção do Canova com a qualidade necessária para se atingir o efeito terapêutico. Então, o Canova não é disponibilizado e não é encontrado em nenhum outro local. E o médico, quando prescreve, o doutor Brito, os colegas do doutor Brito, quando prescrevem, a busca dele é que vocês possam ir buscar essa medicação em farmácias qualificadas. E nós temos uma lista de farmácias qualificadas que estão disponíveis no nosso site. Se vocês acessarem o site, vocês vão ver lá onde encontrar. E ali você tem várias farmácias que estão disponibilizando
com qualidade, padrão de qualidade Canova, a medicação, para que você possa fazer o tratamento de forma adequada. Então, é importantíssimo isso. Procure no nosso site. Ok? Ele é importante pelo seguinte: por ser um complexo homeopático, entram vários elementos na sua composição. Então, há necessidade de que a formulação seja realmente adequada ao efeito que a gente precisa dessa medicação. Entram vários elementos, cada um individualmente tem uma finalidade, mas no conjunto seria essa de melhorar as condições imunológicas do paciente. Quando a gente faz a prescrição, tem algumas características que a gente orienta, que seria, por exemplo, você pegar o frasco do medicamento e agitar ele de uma maneira até um pouco forte, você pega na mão e você tem que bater essa medicação de uma maneira bem forte para que haja uma interação das moléculas dessa substância para ter um efeito mais adequado dentro do organismo. Mas isso a gente orienta quando faz a prescrição. Todo paciente, quando a gente prescreve o Canova, a gente dá toda a orientação de como utilizá-lo, como aplicá-lo. Isso. E quando o paciente faz a sucção, né, que é o termo, sim, ele tá fazendo a potenciação da medicação. Isso. Ele está ativando a dinamização desses componentes para que, na hora da tomada, esteja, sim, vamos dizer, abre aspas, a todo vapor, fecha aspas. Né? Uhum. Doutor, pacientes com doenças autoimunes, Canova tem indicação? Como eu falei no início, qualquer patologia, em qualquer fase da patologia, em qualquer momento, sempre vai estar indicado. Ele vai trazer grandes benefícios para o paciente. Por quê? Porque aquilo que a gente enfatiza o sistema imunológico que é determinante a isso. Então, melhorando as condições imunológicas, sempre vai ter um benefício para o paciente. Está sempre bem indicado. Essa pergunta chegou agora aqui para a gente, né? Então, é importante que vocês saibam. Tem indicação, sim. Tem indicação e o protocolo adequado, por exemplo, o Dr. Brito, quando ele está com o paciente, ele vai, de acordo com a patologia, a doença autoimune, ele vai fazer o direcionamento do melhor protocolo. Tem mais alguma pergunta chegando? Deixa eu ver se chegou mais alguma pergunta. Deixa eu falar uma coisa, doutor Brito. Tem muita gente nos assistindo. E normalmente muitas pessoas nos procuram durante o dia para conhecer Canova, entender Canova. E obviamente eu faço sempre o uso do seu nome como Sim. referência. É importante que vocês saibam disso. Nós temos um grupo de médicos que a gente usa como referência para que possamos ter o suporte necessário para vocês que estão nos assistindo. E o Dr. Brito é um deles. Se os pacientes quiserem entrar em contato com o senhor hoje, como que o senhor está fazendo? Como é que o senhor está atendendo em Curitiba? Fala um pouco para a gente. Na verdade, devido à pandemia, a gente está atendendo mais de maneira virtual, assim, né? Mesmo o próprio WhatsApp traz benefício para um atendimento. A gente determina um horário para conversar e a gente orienta o paciente, vê as questões que ele nos coloca, que tipo de patologia, como a doença está comprometendo o organismo do paciente, a gente determina essa posologia. Mas no momento a gente está atendendo de maneira virtual, né? Então, o senhor está atendendo por telemedicina? Telemedicina, exatamente. Bom, só para que vocês saibam, se vocês entrarem no nosso site, então, doutor Brito, eu coloquei lá o seu contato no site. Sim. O seu contato de telemedicina por WhatsApp,
para que os pacientes possam entrar em contato com o senhor. E, obviamente, aqueles que entrarem em contato conosco, nós vamos entender o caso, conversar e encaminhar também para o doutor Brito. Tá bom? Então, o doutor Brito está em Curitiba, atende por telemedicina. Eu não sei de cabeça aqui, mas no nosso site, entrem no nosso site, www.canovadobrasil.com.br. É importante também que vocês saibam que nós estamos em outros mecanismos de rede social, não é só o site. Sigam o nosso Instagram e o nosso Facebook, porque no Instagram e Facebook, normalmente, é que está chegando, estou olhando aqui, está chegando pergunta. Todos os dias nós colocamos, tanto no Instagram como no Facebook, sempre alguma informação nova de Canova, alguma orientação para o paciente. Então, a gente está sempre, no dia a dia, levando informações que são úteis para que as pessoas entendam os benefícios de se usar um imunomodulador homeopático Canova. Chegou uma pergunta? Deixa eu me ver aqui. Deixa eu ver. Veio aqui o Everton. Eu não sei se ele está nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Ele pergunta: câncer em estado avançado, faz algum efeito? Como eu falei anteriormente, em qualquer fase da doença ele vai trazer benefício. Logicamente, em estado bem avançado, os resultados já não são tão bons, mas de qualquer maneira, um pouco de melhora do paciente, um pouco de qualidade de vida, ele vai ter. Não é um tratamento que vai determinar a interrupção da evolução da doença, porque já está numa fase muito avançada e o comprometimento do organismo já é muito grande, vamos dizer assim. Mas sempre vai ter benefício para qualquer estágio da doença do paciente. Sempre vai ter benefício. E o importante, como nós dissemos, viu, Everton, que fez a pergunta. Everton, o importante, dentro disso que o doutor está falando, o quadro do paciente tem que ser avaliado no caso, por exemplo, se for o doutor Brito, ele vai avaliar o quadro e aí ele vai desenhar um protocolo adequado. Isso. Não é uma regra fixa, no câncer avançado vai tomar isso. Assim. Não. Mediante a situação, no caso, o doutor Brito, ele prepara um protocolo para que se tenha o melhor equilíbrio para resgatar esse paciente de uma situação crítica. Sim. E trazer para uma situação. Se ele está numa fase, eu vou falar numa fase bem adiantada, numa condição de qualidade de vida e bem-estar que permita a ele ter conforto. Lembrando que ele faz isso sempre como adjuvante ao tratamento convencional. Sim, exatamente. Não como submissão ao tratamento convencional. Nesses casos, é importante afirmar isso. Não vai se deixar de fazer o seu tratamento oncológico. Isso, vocês sem vão dúvida. continuar fazendo, né, doutor Brito? Sem dúvida. Ele só vai acrescentar o Canova. Isso. Para que o Canova minimize essa ação descompensada do ambiente biológico tumoral. Sim. Ok? O Francisco Brabo. Nossa, Francisco Brabo, vou fazer a pergunta dele, senão ele vai ficar bravo. Ele está em Belém do Pará. Ele está perguntando se tem alguma farmácia, como fazer para cadastrar a farmácia. Vamos lá. Francisco, infelizmente, nesse momento, não temos nenhum parceiro em Belém. Mas, eu não sei se você é farmacêutico, se você tem interesse de ser nosso parceiro, nós temos sempre as portas abertas. Nós, hoje, atendemos o Norte e Nordeste através da farmácia terapêutica de Goiânia, a equipe da Tânia, e também de BH, através da
Farmácia Bezerra de Menezes, a equipe da Laura. Eu digo isso porque, assim, regionalmente falando, estão mais próximas dessa região, tá? Então, mas vocês têm um leque aí. Nós temos várias farmácias em Porto Alegre não, em Santa Catarina. Porto Alegre nós não temos, tá? Em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo. Mas, infelizmente, ainda não temos em Belém. Caso você conheça alguém e caso você seja um farmacêutico, uma farmácia de manipulação homeopática, que queira entrar em contato conosco, isso serve para qualquer pessoa, farmacêutico que esteja nos assistindo. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, 41 988 11 7960. Esse WhatsApp é o WhatsApp de suporte ao paciente, ao profissional de saúde. E vocês vão falar comigo. Sou eu que atendo. Todos os dias. Atendo os pacientes, atendo os médicos, atendo os farmacêuticos, os profissionais de saúde que nos procuram. É direto comigo. E aí eu vou encaminhar para a sessão do departamento adequado para buscar uma parceria. Então, em Belém, Francisco, ainda não temos. Mas se for do seu interesse aí, entre em contato conosco, eu vou depois passar novamente o telefone. Deixa eu só reforçar uma coisa. A nossa preocupação é muito grande no sentido de cuidar de pessoas. Nós temos uma equipe formada de profissionais que também abrangem médicos como o Dr. Brito, Dr. Paulo Castanheira e outros médicos, Dr. Wilson, tem vários médicos que sempre estão disponíveis no atendimento do paciente por telemedicina. E a nossa preocupação, e a preocupação desses profissionais médicos, é levar saúde para vocês. Mas a saúde do contexto da causa, e não da doença. Eu estou insistindo muito nisso hoje, falando isso, porque eu sei que o doutor José Roberto de Souza Brito, ele é um especialista em cuidar de pessoas. Não de doença. Sim. Muito mais do que cuidar de uma doença e olhar para uma pessoa, estar diante de um paciente e olhar ele como uma doença, nós temos que entender ali que tem um ser humano que tem passando por uma situação de desconforto e que o mínimo que a gente pode fazer é nos doar para que possamos, juntos com ele, e aí é um trabalho conjunto. O paciente tem que entender que o médico trabalha em conjunto com ele. Né? E Sim. Nós, aqui da equipe, nós temos essa preocupação no dia a dia, quando atendemos essas pessoas, de mostrar para elas o seguinte: todos temos que dar as mãos, iniciar o tratamento e seguir juntos. Porque nosso interesse e a nossa obrigação é cuidar de pessoas. Canova do Brasil, ela pensa em pessoas. A doença é consequência de uma disfunção fisiológica que causa uma patologia. Mas nós temos condições. E o imunomodulador Canova demonstrou, através de vários estudos de toxicidade e segurança, estudos de eficácia clínica, que ele pode ser um aliado para cuidar de pessoas. Sim. Não é um achismo, né, doutor? Nesses 25 anos, quase 30 que o senhor tem experiência, o senhor já relatou para nós várias vezes o quanto o Canova traz de benefício para as pessoas. Tanto que todos nós tomamos Canova, né? Sim, claro. Eu não deixo de tomar. Então, é nesse aspecto.
O que eu queria agora é agradecer imensamente ao Dr. Brito. Eu chamo Dr. Brito, mas Dr. José Roberto de Souza Brito, que está lá em Curitiba, que disponibilizou esse horário aí para que a gente pudesse bater um papo, entender um pouco da sua experiência, de quanto ele trata com carinho as pessoas na busca de saúde e qualidade de vida. Reforçar que vocês podem entrar no nosso site, que vai ter uma fotinho lá do Dr. Brito com o telefone dele, certo? O Léo é nosso assistente aqui da área de marketing e técnica. Sim. Ele só está com a cabeça assim, ó, tá lá. Então vocês podem entrar no nosso site, eu vou repetir, www.canovadobrasil.com.br. Peço, por gentileza, vocês que estão nos assistindo, sigam-nos no Instagram. Todo dia eu posto alguma coisinha lá. No Facebook. Sempre há algo que nós todos podemos fazer por alguém. Se você que está nos assistindo não está passando por um momento como de doença, de disfunção, sempre tem alguém próximo que precisa. E nós todos, a nossa equipe Canova, o Dr. Brito, os demais médicos que já são prescritores, todos nós temos a preocupação de levar um pouco de qualidade de vida para essas pessoas. É a nossa obrigação diante da formação que nós abraçamos lá atrás, 40 anos atrás, formamos. Correto, doutor Brito? Correto, é isso aí. Benefício do paciente. Eu desejo ao doutor Brito uma noite abençoada. Obrigado. Que o senhor seja abençoado, porque o senhor é abençoador. Obrigado. No seu dia a dia. O senhor abençoa pessoas com a sua experiência. E vocês todos que queiram compartilhar essa live depois, a live está sendo gravada. Ela vai estar disponível no nosso site, vai estar disponível no Instagram, vai estar disponível no Facebook. Então, vocês vão poder assistir novamente, ouvir novamente, tirar alguma dúvida. E, a partir de amanhã, quem quiser ligar no WhatsApp da Canova, suporte para paciente e suporte científico, o telefone é 41 98811 7960. 41 98811 7960. Vocês vão falar diretamente comigo. Eu que dou esse suporte. E eu estou inteiramente à disposição de todos vocês. Desejo a vocês uma noite abençoada, com saúde e paz. A todos que nos assistem e a toda a família Canova. Queria agradecer o Léo, que dá o suporte, o Léo Caliri, que dá o suporte aqui para mim, que eu não entendo muito bem dessa parte eletrônica aqui. Então é o Léo que me ajuda. Toda a equipe de nossos representantes que atuaram e atuam na visitação médica, a nossa equipe composta pelo farmacêutico, o Joselito, que dá todo o suporte na área técnica de Canova, a nossa diretoria, o meu agradecimento e desejar a todos vocês uma noite abençoada. Fiquem com Deus. Doutor Brito, o senhor mora no nosso coração. Opa, valeu. Tá bom? Estou aqui disponível a hora que precisarem. Muito obrigado. Por nada. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Só para fechar, estas lives terão sequência. Pretendemos, a cada mês ou a cada 15 dias, fazer uma live e, conforme a gente for fazendo, nós vamos abordando temas mais específicos. Lembro que Canova tem uma linha humana e também tem uma linha veterinária. Exatamente. Que atende pequenos animais e animais de grande porte. Então, futuramente, estaremos fazendo lives abordando o Canova na veterinária também. Perfeito. Fiquem com Deus. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.